Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Em meio à tensão que invade os bastidores atleticanos, o nome de Rony tornou-se sinônimo de frustração ao despertar a ira de Cuca. O grito de ordem que ecoou no vestiário, "Irresponsável não vai jogar hoje", cairia como uma bomba no elenco, mas revela muito mais do que um simples desafio entre técnico e jogador. Numa manhã densa, o treinador reuniu o grupo antes do treino. As palavras vieram pesadas, mas firmes, num momento em que cada detalhe conta e cada falha pode custar muito caro no Campeonato Brasileiro de 2025. A acusação direta contra Rony não foi apenas uma bronca, foi uma marcação clara, um despertar de atenção em uma equipe que vacila em campo. Não é à toa que o Atlético Mineiro vive momento delicado no Brasileirão. Atualmente, o clube ocupa a 12ª posição, com 24 pontos somados em 19 partidas. Esse panorama coloca o Galo na zona de conforto, longe da disputa pelo título e, ao mesmo tempo, acima da briga direta contra o rebaixamento, mas sem a segurança de um time consolidado. Essa instabilidade reflete o contexto que motiva a fúria do treinador. Além disso, o clube amanhece em meio à transição. A diretoria decidiu pela demissão de Cuca por volta de 29 de agosto de 2025, após nova derrota para o Cruzeiro na Copa do Brasil. A ideia era aproveitar a data FIFA entre 1 e 9 de setembro para apresentar um novo comandante. Até lá, Lucas Gonçalves deve permanecer como interino. Ainda assim, naquele momento decisivo do confronto com Rony, Cuca estava no comando. O técnico, cuja reputação no clube é grandiosa, tornou-se o mais vencedor da história atleticana e conquistou o Campeonato Mineiro de 2025 com o time, expressou sua frustração de forma clara e ríspida. Rony, por sua vez, viveu um ciclo conturbado. Em jogos recentes, chegou a ser tema de especulações sobre a possibilidade de ficar de fora da equipe, com Reinier podendo ganhar uma chance. A postura em campo trouxe dúvidas e levantou especulações sobre falhas de comprometimento. E o ambiente voltou a estremecer. O Galo, apesar de contar com Hulk como referência, que segue sendo letal e artilheiro do time neste ano, não consegue traduzir a presença do veterano em consistência coletiva. O retorno das derrotas recentes derrubou o time para a 9ª posição, antes de estabilizar-se no meio da tabela. Toda essa instabilidade técnica e emocional culminou num cenário explosivo. Cuca, que sempre impôs disciplina e entrega, viu o comportamento de Rony como ponto de ruptura. O ataque direto, "Irresponsável não vai jogar hoje", foi seu ultimato, um chamado para que o jogador percebesse o risco de seus atos. Mas havia algo mais, o vestiário ficou em silêncio. Jogadores se entreolharam, muitos sentiram o peso do recado, e a atmosfera daquele treino marcou o ponto de virada para o restante da temporada. Foi uma suspensão pública de confiança, carregada de emoção e urgência. Dizem os corredores do clube que, após a bronca, Rony abandonou o gramado com expressão tensa, ainda sem entender o impacto total do que acabará de ouvir. O choque, para muitos, se comparou ao momento em que um atleta percebe que não está mais sendo tratado como intocável. O episódio ganhou corpo. Não é só uma frase solta, é símbolo de uma encruzilhada no Galo, um time em busca de respostas, de equilíbrio, de reações e, sobretudo, de liderança em meio ao caos. A pergunta que fica pairando é: Rony conseguiu absorver a carga da bronca e respondeu em campo? Ou esse momento tornou-se o estupim que selou sua presença nas críticas e especulações nos dias seguintes? Nos bastidores do Atlético, o episódio foi interpretado de maneiras distintas por dirigentes, elenco e até membros da comissão técnica. Para alguns, a reação de Cuca era previsível. O treinador vinha demonstrando sinais claros de desgaste emocional, não apenas com Rony, mas com o desempenho geral da equipe. Para outros, a explosão foi desnecessária, uma quebra pública que poderia ter sido evitada. No entanto, todos concordaram em um ponto: a autoridade de Cuca precisava ser reafirmada. A insatisfação do treinador não nasceu do acaso. Desde a chegada de Rony, vindo do Palmeiras, a expectativa era de um jogador aguerrido, que desequilibraria partidas com sua velocidade e intensidade. Contudo, dentro de campo, suas atuações alternaram momentos promissores com lapsos de concentração e decisões questionáveis.
Isso se tornou um problema em um grupo que já sofre para se encontrar taticamente. No treino anterior à polêmica, Rony teria chegado com atraso. Fontes internas relatam que o jogador justificou a demora alegando questões pessoais, mas não convenceu Cuca. O comandante, metódico e exigente, entendeu o episódio como reincidência. A gota d'água para o desabafo que viria no dia seguinte. O ambiente que antes era apenas tenso, tornou-se de confronto direto. Com o elenco pressionado por resultados e sob críticas da torcida, o episódio foi vazado rapidamente. Áudios e relatos começaram a circular pelas redes sociais, provocando discussões acaloradas entre torcedores. Muitos defenderam a postura de Cuca, alegando que o técnico sempre colocou o Atlético acima de vaidades pessoais. Outros, no entanto, viram na bronca um exagero, que poderia comprometer o moral do grupo. O curioso é que, horas depois do entrevero, Cuca apareceu para a coletiva e foi evasivo ao comentar sobre a ausência de Rony entre os titulares. Optamos por um modelo diferente hoje. Cada jogo exige uma leitura, e foi isso que fizemos, disse, tentando minimizar o impacto da exclusão do jogador. No entanto, a frase dita no vestiário já corria nos bastidores, e a imprensa esportiva tratou de trazer à tona o que havia acontecido. Enquanto isso, Rony não se manifestava. O atacante optou pelo silêncio nas redes sociais e nos corredores do CT, um comportamento que, para alguns, demonstrava profissionalismo, mas para outros, soava como omissão. Internamente, era evidente que ele sentirá o golpe. Havia um peso em seus movimentos, em seu semblante, e no modo como interagia com colegas. A confiança havia sido abalada. A situação também gerou um alerta vermelho na diretoria. Com o clube longe das primeiras colocações e sem perspectiva clara de reação no curto prazo, a cúpula atleticana começou a avaliar o custo da permanência de Cuca. Embora sua história no clube seja respeitada, o comando já não parecia inabalável como em outras épocas. As recentes eliminações e o futebol inconsistente pesavam. É importante lembrar que o Atlético já havia perdido peças importantes do elenco em 2025, como o lateral Rubens e o meia Bataglia, além de sofrer com lesões em sequência. O elenco enxuto fez com que a exigência sobre cada jogador aumentasse. E nesse cenário, a cobrança por disciplina e foco se tornou central. A postura de Rony, ainda que não grave em si, foi interpretada como indisciplina diante de um grupo esgotado. Em campo, a ausência de Rony se fez notar. O Atlético empatou em casa, diante de um adversário direto da parte de baixo da tabela. O ataque apresentou dificuldades para romper a defesa rival, e muitos torcedores se perguntaram se a exclusão do jogador teria sido mesmo a melhor decisão. O futebol, afinal, não perdoa. O que acontece fora das quatro linhas sempre encontra eco dentro delas. No vestiário pós-jogo, Cuca novamente evitou expor o jogador. Preferiu valorizar o esforço da equipe e reforçar que o momento era de reconstrução emocional. Entretanto, a relação entre ele e Rony já não parecia simples de ser restaurada. O episódio criou uma rachadura. E, no futebol, toda fissura, por menor que seja, costuma se alargar quando os resultados não vêm. O episódio também trouxe à tona uma reflexão recorrente no Galo. Até que ponto é válido sacrificar talentos individuais em nome de um modelo rígido de comando? A história recente do clube mostra que, quando há alinhamento entre elenco e treinador, o Atlético costuma voar alto. Mas quando há ruído, as quedas são abruptas e traumáticas. Com o nome de Cuca já sendo cogitado para deixar o comando, as semanas seguintes tornaram-se decisivas. A diretoria monitora o mercado, observa nomes e sonda possibilidades. Ainda assim, existe um respeito mútuo que impede decisões precipitadas. Cuca, por sua vez, sabe que sua autoridade foi colocada à prova. E para um técnico com sua trajetória, isso é inaceitável. A novela entre ele e Rony pode ter um desfecho breve, seja com a reintegração do atacante ao time titular, seja com a saída do treinador. Mas, de todo modo, o episódio escancarou as fragilidades de um projeto que começou com ambição e foi minado por erros de percurso, más decisões e um ambiente que perdeu sua blindagem. Os torcedores, por sua vez, assistem a tudo com o coração na mão. A paixão pelo Galo permanece intacta, mas a paciência está no limite.
Eles querem ver um time combativo, comprometido, capaz de honrar o escudo mesmo nas adversidades. E esperam que a diretoria tome decisões firmes para resgatar o espírito que sempre caracterizou o clube. O grito de Cuca, por mais duro que tenha soado, talvez tenha sido um apelo desesperado por mudança. Um último esforço para reacender a chama de um grupo que parecia adormecido. E nesse gesto, ainda que controverso, talvez tenha residido a última fagulha de esperança de um comandante que sempre colocou o galo no coração. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. No dia seguinte ao episódio, a cidade do Galo amanheceu em clima nebuloso. A imprensa se aglomerava no portão principal, tentando arrancar alguma declaração, enquanto os jogadores chegavam de cabeça baixa, evitando contato visual com câmeras e jornalistas. O caso Cuca x Rony dominava todas as manchetes esportivas, e o silêncio dentro do clube era ensurdecedor. A diretoria optou por não emitir nota oficial, preferindo tratar o assunto como interno, uma estratégia que acabou alimentando ainda mais a especulação. No entanto, enquanto os holofotes estavam sobre a crise, dentro do elenco começaram a surgir movimentos de tentativa de reconciliação. Jogadores mais experientes, como Hulk e Otávio, buscaram mediar conversas entre as partes, compreendendo que o clube não podia se dar ao luxo de perder nem seu treinador, nem um atacante de talento. A liderança de vestiário ganhou papel fundamental naquele momento, tentando costurar os pedaços da relação desgastada. Rony, embora abalado, demonstrou vontade de se redimir. Em uma conversa reservada com membros da comissão técnica, teria reconhecido que sua postura nos treinos não vinha sendo exemplar. Disse que a cobrança de Cuca, ainda que dura, havia sido um chacoalhão necessário. A humildade no discurso indicava que, ao menos da parte do jogador, havia espaço para a reconstrução. Cuca, por outro lado, manteve-se firme, mas não intransigente. Embora tenha evitado declarações públicas sobre o caso, confidenciou a pessoas próximas que não gostaria de deixar o clube nesse momento turbulento. Eu sou o Atlético. Já venci aqui com sangue nos olhos. E se eu tiver que sair, não vai ser fugindo do fogo, teria dito a um conselheiro. A frase viralizou entre torcedores mais apaixonados. A torcida, aliás, dividiu-se. Nas redes sociais, muitos defendiam que Rony deveria ser afastado por falta de comprometimento. Outros criticavam o excesso de rigidez de Cuca, lembrando que atletas são humanos e que erros acontecem. A discussão se transformou em debate sobre liderança, disciplina e resiliência, refletindo também a pressão que recaía sobre qualquer grande clube do futebol brasileiro. A direção do clube reuniu-se em caráter emergencial para discutir os rumos da temporada. Além do Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda tem compromissos importantes pela frente, e a comissão técnica foi orientada a encontrar soluções que priorizassem o ambiente. A palavra de ordem foi recuperação. Não apenas de pontos na tabela, mas do clima interno, da confiança entre os setores e do propósito coletivo. Nos treinos seguintes, Rony voltou a participar normalmente das atividades, embora sem o mesmo protagonismo de antes. Cuca, atento, observava de longe, como quem avalia se o solo está firme o suficiente para se pisar novamente. Os diálogos entre os dois foram gradualmente retomados, sempre mediados por lideranças do elenco e da comissão. Cada gesto, cada olhar, carregava o peso de tudo que foi dito e sentido. A volta de Rony aos jogos foi cautelosa. Nos primeiros minutos em campo após o episódio, era visível o esforço para demonstrar intensidade, entrega e foco. E embora o brilho ainda estivesse tímido, foi suficiente para arrancar aplausos da torcida, que reconheceu a tentativa de redenção. Não havia mais espaço para orgulho. O que restava agora era lutar pelo Galo. Cuca, por sua vez, retomou seu semblante de comandante absoluto. Mesmo com a sombra da demissão pairando sobre sua cabeça após os resultados ruins, conseguiu recuperar parte do controle. Seu grito, ainda ecoando nos corredores da cidade do Galo, havia surtido efeito. O time acordou. O clube entendeu o recado. A temporada poderia até terminar sem título, mas não terminaria sem luta. O episódio também trouxe aprendizados importantes.
Mostrou que um elenco precisa mais do que talento técnico. Precisa de comprometimento, de humildade, sobretudo, de um senso coletivo que ultrapasse qualquer ego individual. E para isso, é preciso coragem, a mesma que Cuca demonstrou ao confrontar seu jogador em nome de um ideal. Rony passou a ser observado sob nova ótica. De vilão, tornou-se símbolo de recomeço. Sua resposta em campo, aliada à mudança de postura nos bastidores, fez com que muitos torcedores voltassem a confiar em seu potencial. E mesmo os críticos mais duros passaram a reconhecer que, às vezes, um puxão de orelha pode salvar carreiras e salvar um time. O Atlético, como clube, também se reinventou. A turbulência serviu como gatilho para repensar processos, rever dinâmicas e consolidar valores. E embora os resultados dentro de campo ainda não fossem os ideais, havia uma sensação diferente nos jogos seguintes, a de que o time voltava a ser competitivo, com sangue nos olhos e propósito claro. Cuca, embora no limite, voltou a sorrir. Em coletiva após vitória contra o Santos, foi questionado se o ambiente havia melhorado. Ele respirou fundo, olhou para o repórter e disse: "A gente apanha, mas não desiste. Aqui é Galo. E Galo não abaixa a cabeça para nada." A frase foi ovacionada pelos presentes e replicada à exaustão entre os torcedores nas redes. O grito, que começou como um rompimento, tornou-se um símbolo de reconstrução. E no final, não foi apenas Rony que precisou se provar. Foi o Atlético inteiro. Um clube que, em sua essência, é feito de superação, de paixão e de um amor que nunca se apaga, mesmo nos dias mais difíceis. Porque no Galo, as batalhas podem ser internas, os ruídos podem ser altos, mas a alma nunca se rende. E se for preciso berrar para acordar um gigante, que assim seja. Afinal, como bem disse Cuca, aqui não tem espaço para irresponsável. Aqui é luta. Aqui é coração. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.